Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. A gente segue na preparação para o concurso público da Prefeitura de Xinguara e hoje eu estou com um material especial demais, pessoal, para apresentar para vocês. É o resumo da 14931, execução de estrutura de concreto para concurso. E basicamente eu vou apresentar o material para vocês, ler o material e comentar um ponto ou outro, tá bem? Eu acho que já ficou bem coberto na aula 19, que nós resolvemos 26 questões, porém, aquilo que foi interessante destacar, eu vou destacar. Tá bem, desde já eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe um like aí e vamos mandar ver. 14931 de 2004, ela trata aí de execução de estruturas de concreto, procedimento, tá bem? Aqui está. E eu separei os pontos principais aqui. Eu dividi entre... A divisão ficou nesse outro painel aqui. Dividi em lançamento do concreto, temperatura da concretagem, desmoldantes, aditivos, lançamento submerso. Esses tópicos aí que conforme a gente for avançando, eu posso apresentar. Pessoal, então o primeiro tópico aqui, lançamento do concreto. Caso você ache que eu esteja falando devagar demais, você pode colocar na engrenagemzinha embaixo na velocidade 2, beleza? Pega uma água, um café, porque a gente vai ficar os próximos 40 minutos, uma hora falando da norma aqui. Então é bom a gente estar com o cérebro bem desperto, a cafeína dá uma força nesse sentido. Então vamos lá, pessoal. Lançamento do concreto, mas essencialmente a nossa concretagem. Antes da aplicação do concreto, deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos, isso aí é básico, limpar as formas, tirar pedaços de madeira, restos de serragem, que a forma eventualmente foi serrada, enfim, galhos, folhas, você vai retirar os detritos. O concreto deve ser lançado com técnica que reduza significativamente a segregação, observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de lançamento e densidade de armadura. Pessoal, um dos desafios da concretagem a se lidar é a segregação dos materiais, que é basicamente a separação aí por massa específica ou mesmo uma barreira física, que é o caso de uma armadura mais densa. Então, nós teremos sempre de ter um olho, sempre estarmos atentos à segregação dos materiais, seja pela exsudação, um transporte com inclinação excessiva, até mesmo no próprio caminhão, o caminhão balão traz o concreto para a gente, o percurso que esse caminhão vai percorrer, apesar que ele gira, né? Ele homogeneiza, ele vai homogeneizar o concreto. Porém, na circulação no próprio interior do canteiro de obras mesmo, com um carrinho de mão, caso não haja caminhão-bomba para mandar esse concreto até a laje, alguma coisa assim, no próprio carrinho pode haver segregação. Então, é necessário se atentar. É um dos desafios que a gente tem aí na hora de fazer a concretagem, impedir que o nosso concreto separe os seus diferentes agregados, a pasta, a água. E quanto maior for a altura de lançamento, maior será esse desafio, assim como quanto mais densa for a armadura, tá bem? Então sempre se atentar à segregação. Esses cuidados devem ser majorados quando a altura de queda livre do concreto ultrapassar 2 metros. Pessoal, aí a banca vem e diz para você 3 metros. Aí a banca vem e diz para você 2,5 metros. Não, 2 metros, tá bem? No caso de peças estreitas e altas, de modo a evitar a segregação e falta de argamassa, como nos pés de pilares e nas juntas de concretagem de paredes. Entre outros cuidados que podem ser tomados, no todo ou em parte, recomenda-se o seguinte. Então, o que fazer para evitar essa segregação aí? Empregar um concreto com características para bombeamento, ele vai ter uma slump maior e vai preencher mais os diversos cantos aí da nossa forma. É uma das estratégias para prevenir a segregação, tá bem? Lançamento inicial de argamassa com composição igual da argamassa do concreto estrutural, quando a altura for superior a 2 metros. Pessoal, o que acontece? Eu lanço o concreto a 2 metros de altura e o agregado, graúdo principalmente, ele tem uma massa específica alta. Então o que acontece é que ele vai penetrar dentro da massa por gravidade mesmo, entende? E corre o risco dele se depositar lá no fundo. Então, o que se faz? Lança-se primeiro
uma camada de argamassa, a argamassa de mesma composição do concreto estrutural, depois vem com o próprio concreto, para que haja meio que essa camada de amortecimento, se é que vocês me entendem. Uso de dispositivos que conduzam o concreto. Então, se você coloca uma tromba na ponta da bomba da mangueira de concretagem lá e que vai descer lá dentro do pilar, você vai estar diminuindo a altura de queda e, portanto, reduzindo esse efeito. Vai minimizar a segregação por meio de funis, calhas, trombas, etc. Devem ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto no lançamento convencional. Atropelei o ponto. Devem ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. No lançamento convencional, os caminhos não devem ter inclinação excessiva, de modo a evitar a segregação decorrente do transporte. O molde da forma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o lançamento em pontos concentrados que possa provocar deformações no sistema de formas. Então, você vai distribuir, você tem uma forma lá de 60, você não vai colocar os 60 aqui na ponta. Vai passando 20, depois vem para lá 40, finaliza com os 60 em camadas aí, distribuição uniforme. Até mesmo, conforme a própria norma sugere, pessoal, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V da norma, tá? Só fiz o grifo meu em cima. Conforme a norma sugere, evitar cargas concentradas, lançamentos em pontos concentrados, pois provocam deformações no sistema de formas. O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação de argamassas nas paredes das formas e nas armaduras. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o início da pega. Então, começou a pega? Esquece. Aí a banca diz para você, não pode ser lançado após o fim da pega. Pior ainda, né, pessoal? Se você não deve lançar após o início da pega, o que dizer após o término da pega? Não faz nem sentido. Você não deve lançar concreto contaminado com solo, bastante intuitivo isso aqui também. E quando a concretagem for durante a noite, o local deve estar bem iluminado, principalmente para promover a segurança dos trabalhadores. Você pensa que você está concretando uma laje a 7 metros de altura. Além dos equipamentos de proteção coletiva, esse cara precisa ver onde ele está pisando também. Porque se ele pisa na PS, ele cai de cima da laje, ou se ele tropeça, a barreira do equipamento de proteção coletiva ela não é suficiente para evitar o acidente. E daí, necessário iluminação durante a noite, condições de inspeção. Você deve ter, essencialmente, pessoal, boa visibilidade. Porque a concretagem, ela é um fenômeno, um evento. É um evento importantíssimo durante a etapa da obra. Então, você deve inspecionar, deve ter condições de acompanhar, de controlar, tá bem? E se você tem uma iluminação ruim, você não consegue fazer isso. O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura e componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto. Maravilha! Basicamente vai ter de envolver, né? Você não vai deixar a armadura exposta. Pessoal, passamos o tópico de lançamento, agora a gente vai falar um pouco das temperaturas de concretagem. A temperatura da massa do concreto no momento não deve ser inferior a 5 graus. Aí a banca vem e diz, não deve ser inferior a 10 graus, não deve ser inferior a 20 graus, não deve ser inferior a 15 graus. É errado, pessoal. A temperatura do concreto ela não deve ser inferior a 5 graus. Não sei se vocês lembram lá da disciplina de física de vocês, a partir do... Quando a água atinge a temperatura de grau 4, tá? Que ela está ali prestes a congelar, a água, quando ela está a 4 graus, existe um fenômeno bastante interessante que é o quê? Conforme eu vou descendo a temperatura da água, ela vai se contraindo. Afinal, eu diminuo o que é a temperatura? A energia cinética das partículas. E se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a energia cinética das partículas e, portanto, o objeto ele diminui o seu volume. Mas com a água, olha como Deus é perfeito. Com a água acontece um fenômeno interessante. De 100 até 5 graus ali, ela reduz o volume. Porém, quando eu diminuo a temperatura dela para o quarto grau, adivinha o que acontece? Acontece que ela vai se dilatar, que é o que permite que tenha-se a camada de gelo acima dos lagos. É o que permite que os lagos não congelem de baixo para cima. Entende? Já deve ter notado, né? Que fica uma camada de gelo ali e embaixo os peixinhos estão nadando lá na água bem gelada.
Então, pessoal, não sei se tem uma relação com isso, tá? A questão do grau 4 da água, mas o limite aqui é 5 graus. O limite é 5 graus. Quando a concretagem for efetuada em... Pessoal, quando a gente tiver esse conjunto de condições aqui, que são o quê? Temperatura acima de 35 graus, umidade relativa do ar for baixa, abaixo de 50% aí, e você tiver uma alta velocidade de vento, 30 metros por segundo, é quase 100 km por hora, para você ter uma ideia, tá? A gente vai ter de adotar uns cuidados para que a gente não perca água demais no concreto, tá? Evitar a perda de consistência e reduzir a temperatura da massa do concreto. Então, sempre que a gente tiver esse conjunto de condições aqui, lembrando que 35 graus, eu quero ser enfático nisso aqui, 35 graus não suspende concretagem. 35 graus não suspende concretagem. 35 graus eu já tenho de ter um cuidado porque a temperatura é alta, mas aí você precisa ver. Muitas vezes é 35 graus, mas é úmido, então não afeta tanto. Muitas vezes é 35 graus, mas não está ventando, o que, se não tem vento, dificulta mais a evaporação da água. Então deve ter esse conjunto de condições aqui. Tendo esse conjunto de condições ou situação análoga, será necessário tomar providências, tá bem? Se atentar para evitar a perda de água. Terminou a concretagem? Coloca uma lona ali para essa água não evaporar, entendido? E em que situações vou suspender a concretagem? Lembrando, 35 graus não suspende concretagem. 40, acima de 40 graus ou acima de vento acima de 60 metros por segundo, você suspende concretagem. Pessoal, você pensa, seu trabalhador trabalhando com um material pesado, como é o concreto, em uma temperatura acima de 40 graus. No Pará isso aqui acontece, né? Certas épocas do ano, Piauí, Sergipe, Nordeste brasileiro, sertão nordestino, você tem temperaturas elevadíssimas, climas semiáridos. Nosso clima é o clima tropical, a gente tem altas temperaturas, mas a gente tem umidade do ar. E nessa situação em que tivermos temperatura acima de 40 graus ou vento acima de 60 metros por segundo, e é quase um exagero, tá? Esse vento acima de 60 metros por segundo, porque se você for pensar, 60 vezes 3,6, que é a conversão para quilômetros por hora, a gente fica com 216 quilômetros por hora. É muita velocidade de vento. E 30 vai ser dividir isso aqui por 2, que vai dar 108, né? 108 dividido por 3,6 vai dar 108 dividido por 3,6 vai dar os 30 metros por segundo nosso. Então, assim, pessoal, em que situação isso aqui se aplica? Se aplica para uma edificação de 40, 50, 60 andares, torres, entende? Por quê? Porque lá em cima você tem um deslocamento mais intenso das massas de ar. Daí você tem uma velocidade tão elevada assim. Mas lembrando, eu vou deixar o registro aqui, que 60 metros por segundo são 216 km por hora, tá? Uma velocidade de vento bem acentuada. E a gente suspende também quando a temperatura for superior a 40 graus. Outra situação em que a gente suspende, quando a gente tiver previsão de queda na temperatura nas próximas 48 horas abaixo de 0 graus, tá? Abaixo de 0 graus, a previsão do tempo, a Maria Juliana lá do Jornal Nacional, ela disse que vai ter mínimas de menos 10, lá na Serra da Canastra, na Serra Gaúcha, em alguma serra aí, e você está pensando em fazer uma concretagem lá. Se a temperatura nas próximas 48 horas for abaixo de 0 graus, o que vai acontecer é que você tem que suspender a sua concretagem, tá? Aí, salvo disposições em contrário, que um técnico... Mas, pessoal, a gente vai focar na regra, tá bem? A gente foca na regra e a exceção, a gente só lembra que ela existe. E lembra o que for necessário dela, mas a regra é regra. Regra é uma coisa, exceção é outra. A regra é o que vai acontecer a maior parte das vezes e é onde a gente vai se concentrar, tá bem? Vamos para os desmoldantes agora. A parte de desmoldantes está bem curtinha, tá? A gente vai avançar bem tranquilamente aqui, tá, pessoal? Essa aula é só para apresentar mesmo os principais tópicos na norma. Você imprime esse documento aí, dá uma checada. Na hora que você for resolver questões da 14931, dá uma olhada nele antes para você já ficar a par daquilo que é mais cobrado, tá bem? Então vamos aos desmoldantes. Devem ser aplicados exclusivamente na forma, Thales, eu passo
desmoldante na armadura? Não, por favor, não me faça isso. É só na forma, tá? Exclusivamente na forma, antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. Pessoal, por que antes da colocação da armadura? Porque se a armadura já está na forma e você vai passar desmoldante na forma, o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai também lambuzar a armadura de desmoldante. Você vai ter uma contaminação ali de desmoldante na armadura, o que vai prejudicar a aderência do vai prejudicar a aderência da armadura com o concreto. E o funcionamento do concreto armado, ele depende da ancoragem da armadura no concreto armado pela aderência. Você lembra dos mecanismos de ancoragem? Eles acontecem por... A ancoragem ela acontece por aderência, pelos dispositivos mecânicos ou por ambos, tá? Lembrando desses conceitos lá da 6118, são os 3 mecanismos de ancoragem. É por aderência, por dispositivos mecânicos ou os dois, ou ambos. Seguindo aqui, pessoal, é lógico que você vai seguir a instrução do fabricante. Se o fabricante diz para aplicar meio litro por metro quadrado de desmoldante, você não vai me pôr 100 ml, tá? Ou também você não vai me pôr 2 litros, porque você vai estar indo na contramão, ou vai estar restringindo demais o uso do material, e daí não vai se alcançar o desempenho esperado, ou você vai estar desperdiçando material, sendo que bastava meio litro, você está pondo 2, tá bem? Deixa eu ver o que mais. Devem ser evitados o excesso ou a falta de desmoldante, que é o que eu acabei de comentar. Não devem deixar resíduos na superfície do concreto ou acarretar efeito que cause... Então, pessoal, atenção aqui. Atenção aqui. O desmoldante ele não pode causar mudança na cor, alteração na qualidade da superfície, ele tem que... principalmente em situação de concreto aparente, afinal, vai ser visto, né? Então não pode mudar a cor e não pode prejudicar a aderência do revestimento. Isso aí foi coisa que a gente comentou lá na aula 19. Aditivos. Aditivos está bem tranquilinho também. Em nenhum caso não me use, por favor, aditivo à base de cloreto. Ah, cloreto de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, não. Não me usa cloreto. Fica longe do meu concreto com cloreto, por favor, mantenha a distância. O emprego de aditivos requer prévia comprovação de seu desempenho. Então você tem aditivos fluidificantes, você tem aditivos superplastificantes, você tem aditivos incorporadores de ar que interferem na coesão, na consistência, na trabalhabilidade. Mas quando você for usar esses, que esses sim você pode usar, deve ser comprovado o desempenho, tá? E pessoal, detalhe, por que eu não posso usar em nenhum caso? Porque vai atacar quimicamente. Os íons cloreto eles atacam quimicamente a armadura. Vai despassivar, despassivação por íon cloreto, que está lá nos mecanismos de deterioração do concreto armado da 6118. Dá uma checada lá na parte de durabilidade, é bastante cobrado pelas bancas também. Lançamento submerso. Então você vai fazer uma concretagem aí submersa. O concreto deve ser autoadensável, coeso e plástico. Aí a banca vem para você e diz: não pode ser usado concreto autoadensável em lançamento submerso. Não procede, tá, pessoal? Deve ser autoadensável e um concreto autoadensável ele depende de um consumo mínimo elevado, um consumo mínimo elevado é uma construção peculiar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o concreto autoadensável ele tem altas taxas de consumo de cimento, tá? Enquanto que um concreto tradicional você tem, sei lá, 320, 330, 350, quando você passa para um concreto autoadensável, você já chega a 400 kg por metro cúbico, que é bastante cimento, tá? Seriam 8 sacos para 1 metro cúbico, é muita coisa. 8 vezes 5, 40, isso mesmo. Então, se não tiver dosagem, enfim, você não fez nenhum plano, o ideal é que você faça uma programação de dosagem aí, faça um plano para a dosagem do concreto, mas você estava meio ocupado, não teve tempo e a coisa vai ter de desenrolar, você fala, põe 400. Põe 400 que passa, tá? Deve ser coeso e plástico. Deve ser levado ao local por meio de uma tubulação submersa. Então, você não vai jogar ele, por favor.
Não me jogue o concreto da água e deixe ele descer até o local esperado, isso aí seria tolice. Tubulação submersa e a ponta da tubulação ela deve ser mantida dentro do concreto enquanto se faz o lançamento, tá bem? Após o lançamento, o concreto não deve ser manuseado, então a forma ali ela já deve ser suficiente, a forma ela já é elemento suficiente para dar conformação para o concreto, tá bem? Você não vai lá com uma colher de pedreiro depois, o mergulhador, descer e fazer os ajustes, não. Fazer um sarrafeamento, não. É só a forma mesmo, tá? Após o lançamento não deve ser manuseado, você deixa quietinho lá. E, pessoal, o lançamento submerso ele não deve acontecer quando a temperatura da água for menor que 5 graus ou quando a velocidade da água for maior que 2 metros por segundo. 2 metros por segundo vai dar 7,2 km por hora. Então, como a água ela tem uma viscosidade bem mais alta que o ar, evidentemente, 2 metros por segundo você já suspende ou cria uma barreira ali. Enfim, a gente é engenheiro, a gente pensa em soluções, né? Então, se você precisa fazer a concretagem, a água ali está a 2 metros por segundo, você vai colocar uma barreira, vai criar uma condição ali em que o regime de escoamento tem uma velocidade inferior a 2 metros por segundo. Porque a gente é engenheiro, a gente é bom, a gente resolve. Adensamento do concreto. A gente tem que ter fé, pessoal, no trabalho que desenvolve. Ainda que seja só a fé. Adensamento no concreto. No adensamento manual, a altura das camadas de concreto não deve ultrapassar 20 centímetros. Então a gente está falando agora, tá bom, você pôs o concreto lá na forma, obedeceu a altura máxima, que é de 2 metros. Você fez tudo certinho, observou para não segregar. Aí o concreto está lá na forma. E agora, o que a gente faz? A gente adensa ele, tá? Podemos adensá-lo de duas formas. O adensamento manual, você vai pegar normalmente a ponta de um sarrafo lá, tá? E vai ficar socando o concreto. Mas isso é contraproducente. O que a gente vai usar mesmo, a maior parte das vezes, é o vibrador de imersão, que é uma ferramenta aí da faixa de 600 a 1.200 reais, talvez um vibrador Bosch, ele custe até 1.500 reais, 2.000, dependendo da potência e da capacidade de agitação. Porém, é o que a gente vai mais encontrar. E se você vai usar só uma vez, você não quer comprar, você tem quem lock, tá? A diária fica coisa de 45, 50 reais, 55, não passa de 60 reais não. A diária de um vibrador, a menos que seja um vibrador bem robusto. Porque a diária de um compactuador sapo é coisa de 80 a 100 reais, salvo engano, né? Então é um vibrador que vai custar 80 reais. Vai ficar na faixa de 60 aí. E o que acontece, pessoal? Se é manual, camada máxima de 20. Se é pelo vibrador de imersão, você tem um teto de 50, tá? Tá em algum lugar aqui, ó. Em todos os casos, a altura da camada de concreto a ser adensada deve ser menor que 50 centímetros. Então, ainda que você use um Ultra Super Power Plus vibrador de imersão, você não evite camadas acima de 50 centímetros, tá? Deixa esse limite aí, 50 centímetros tá bom, já é uma camada espessa para ser agitada. Por quê? Porque a partir desses 50 você começa a ter dificuldade com a saída das bolhas de ar já. O que vai acontecer? Elas vão só mudar de local dentro do concreto, elas não imergirão, elas não vão imergir, tá? E o que mais, pessoal? Cada camada, o vibrador ele deve penetrar 10 centímetros na camada anterior. Então é basicamente 40 da nova camada e 10 da camada logo abaixo. Deve penetrar 10 centímetros na camada anterior, fica esse registro aí. Tanto a falta como o excesso de vibração são prejudiciais e indesejáveis. Se você vibra demais, você promove ali vazios, criação de vazios em torno da região onde o vibrador estava imerso, porque vai afastar os agregados. E se você vibra de menos, você fica com as bolhas de ar lá dentro do concreto. O concreto perde aí modo de elasticidade, porque ele não vai estar homogêneo, etc, fissuras. O concreto ele não vai ficar com a propriedade que a gente deseja. Então, tanto a falta como o excesso, equilíbrio até no adensamento do concreto.
Devem ser tomados os seguintes cuidados durante o adensamento com vibradores. Então, na vertical, o maior número de pontos possível. Você não vai tirar repentinamente o vibrador, por quê? Porque ele precisa vibrar e fechar a camada atrás de si, coisa que não acontece se você tirá-lo rapidamente. Se você tirá-lo rapidamente, vai ser como se você tivesse inserido uma barra de vergalhão dentro do concreto e puxado ela. Tá? Vai ficar aquela região ali. Deve ser tirado lentamente, não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da forma para evitar a formação de bolhas de ar na superfície da peça, mas promover um adensamento uniforme e adequado de toda a massa do concreto. Então, cantos, arestas, você vai ter uma atenção especial com esses pontos aí. Mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante. Pessoal, isso aqui é algo que você pode olhar na prova e falar assim, o quê? Nunca, de jeito nenhum que isso vai estar na norma. Superfície brilhante é coisa de fada, arco-íris. Não, isso não vai estar na prova, mas não vai estar na norma. Mas está sim, tá? Se disser que você deve mudar o vibrador quando a superfície estiver brilhante, tá certinho. Não é Winx, não. Não é clube das Winx, não. Tá certinho. Definições. Fretagem. Pessoal, aqui, resolvendo as questões ontem não, hoje cedo, né? Meu Deus. Resolvendo as questões mais cedo, o que acontece? Eu me deparei com as exigências de um conjunto de conceitos que estão lá no 14931, que é a fretagem, que é a estrutura temporária, que é um cabo. Então, basicamente, a banca chega para você e fala assim, ei, bonitão, o que é uma fretagem? Ei, bonitona, o que é uma estrutura temporária? Me diz a definição de um cabo, tá? E eu separei as três aqui que eu fui requisitado, a gente foi resolvendo as questões ontem, e é o que a gente vai passar, tá? Então vamos lá. Fretagem, armadura passiva ou frouxa destinada a resistir tensões de tração. Só deixa eu mostrar aqui a armadura de fretagem para vocês, que ontem eu não mostrei. De fretagem concreto protendido. Então são armaduras que vão ficar próximos do apoio ali, deixa eu ver se eu acho alguma imagem que ilustra isso. São essas aqui, tá? Essa aqui tá melhor. São armaduras radiais. Então, se surgir a palavra radial para você, pode marcar que tá certinho, tá bem? Porque você tem essas tensões aí e elas, veja bem, é assim que se dá, é nesse sentido aqui que se dá a aplicação da carga. Então, ela é uma armadura espiral, sim. Ela é uma armadura radial, tá? Resiste tanto a ZY como a ZZ. Ou seja, ela resiste tanto no eixo Z quanto no eixo Y. E aqui se tem um X. Pessoal, quem é esse P aqui? Esse P ele vem da proteção, tá? Da ancoragem do cabo lá. Então vale a pena, eu vou baixar essa aula aqui também, vou fazer o seguinte. Vou baixar essa aula aqui também e deixar no Dropbox aí para vocês. Vou colocar a armadura de fretagem. Aí está. Então, pessoal, lembra que ela é radial, tá? O que mais? Armadura frouxa destinada a resistir tensões locais de tração do concreto, transmitida pelas ancoragens ativas e mortas. Grifo meu. Aí, pessoal, algumas observações que eu coloquei para que eu lembrasse mais tarde, tornando a estudar aqui, talvez sirva para você também. Armaduras geralmente localizadas nas extremidades dos elementos protendidos servem para conter as tensões de tração junto aos dispositivos mecânicos de ancoragem, normalmente em elementos de pós-tração, tá? Porque elementos de pré-tração já vai ter concretado a peça em redor do cabo, soltado o cabo, essa é uma outra situação. Estrutura temporária. Estrutura projetada para um curto período de utilização, definida em projeto, não tem muito segredo aí, bastante intuitivo até o conceito. E o cabo. É um conjunto formado por fios, cordoalhas ou barras e seus dispositivos complementares, como ancoragem, bainhas e purgadores. Pessoal, pergunta para você. Pergunta que eu faço a você. A ancoragem ela é parte do cabo ou ela é independente? Ela é um dispositivo complementar e é considerada parte do cabo. Assim como a bainha, assim como o purgador, assim como os fios, assim como as cordoalhas. Então o cabo ele é um conceito amplo. Ele incorpora a ancoragem, sim. Tá bem? Aí o grifo que eu fiz aqui. Os dispositivos complementares para a norma também compõem o cabo. O cabo é um conjunto. A ancoragem é contada como cabo, a cordoalha pode ser parte do cabo, os fios podem ser parte do cabo, bainhas e barras podem ser parte do cabo, tá? O cabo ele é grandão. Ele envolve os demais componentes e dispositivos que estão relacionados a ele. Conceito de cabo, tá bem?
Escoramento de estruturas de concreto. O escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sobre a ação do seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto, deformações prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esforços não previstos no concreto. Isso aí a gente já viu nas aulas 17 e 18, tá bem tranquilinho. Caso não esteja, dá um pulo lá, que a gente discutiu bastante isso aqui, resolveu questões. No projeto do escoramento devem ser consideradas as deformações e a flambagem dos materiais e as vibrações que o escoramento estará sujeito. Pessoal, se forem lembrar de 3 coisas relacionadas ao projeto de escoramento, lembrem disso aqui. Deformação, flambagem dos materiais e vibrações. Deformação, flambagem dos materiais e vibrações. Eu já disse que isso aqui deve ser um mantra. E tem outras três palavras também que são palavras-chave, a gente vai ter de lembrar. No caso de emprego de escoramento metálico, seguir as instruções do fornecedor responsável. No caso de escoramento metálico, eu devo seguir as instruções somente do responsável técnico pela obra. Não procede, tá? Seguir do fornecedor responsável. Os planos de desformo e escoramentos remanescentes devem levar em conta os materiais utilizados associados ao ritmo de construção, tendo em vista o carregamento decorrente e a capacidade de suporte das lajes anteriores. A colocação de novas escoras em posições pré-estabelecidas e a retirada dos elementos de um primeiro plano de escoramento podem reduzir os efeitos do carregamento inicial. Efeitos do carregamento inicial, vou editar isso aqui já, está na página 10. Aproveitar para tirar essa incorreção, pessoal. Você pode avançar aí, mas eu vou tirar agora porque senão vou lembrar de tirar mais tarde. A gente está lá em escoramento. Carregamentos iniciais, eu deixei repetido aqui. Então, lembrando, se você retira escoras, você pode sim reduzir deformações, tá bem? Parece contraintuitivo, mas é isso. Você retirando escora, você, dentro de um conceito, dentro de todo um projeto de reescoramento, tá? Você consegue diminuir deformações sim, evitar deformações excessivas. Nenhuma carga deve ser imposta, nenhum escoramento deve ser removido se o concreto não estiver preparado para lidar com isso, tá bem? Não mexe enquanto o concreto não tiver adquirido uma resistência suficiente ali. Daí você ter prazos, conforme foi visto lá na aula 19, prazos para tirar a lateral da forma, prazos para tirar o fundo da forma, prazos para tirar o fundo da laje, tá bem? Os planos de desforma e escoramento remanescentes devem levar em conta os materiais utilizados, ritmo de construção. Pessoal, lá em cima, as palavras-chave eram flambagem dos materiais, vibrações e deformações, se eu não estou enganado. Deformação, flambagem dos materiais e vibrações, quando a gente estiver falando de projeto de escoramento. Porém, quando nós estivermos falando de escoramentos remanescentes, as palavras-chave serão materiais, ritmo de construção e capacidade das lajes anteriores. Sabe por quê? Porque a banca pode muito bem chegar para você e dizer assim: eu devo considerar só o ritmo de construção e a capacidade resistente das lajes, mas você não considerou os materiais. Eu devo considerar os materiais e o ritmo de construção, mas você não considerou a capacidade de suporte das lajes anteriores. Então, é por aí. Não submeter a estrutura a impactos, aqui a gente já sabe, daí a gente vai colocar apoio, cunha, todos os elementos aí para que a gente tire os nossos escoramentos sem muita truculência. Pessoal, isso aqui são conteúdos que a gente já deve, quem assistiu às aulas 17 e 18, já deve estar familiarizado, tá? Deve-se prever um lastro se o solo não é capaz de prover a capacidade resistente adequada, deve-se prever um lastro, um piso de concreto, um pranchão, para corrigir a irregularidade e distribuir as cargas. Formas e escoramentos devem ser removidos de acordo com o plano de desforma previamente estabelecido e de maneira a não comprometer a segurança e o desempenho em serviço da estrutura. Devem ser considerados os seguintes aspectos: peso próprio da estrutura. Então, quando você for remover, o que você vai ter de ter em mente? Peso próprio, cargas devidas às formas, sobrecargas de execução, sequência de retirada das formas e escoramentos, tudo isso aí. E a banca gosta de cobrar isso aqui, tá? Condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada das formas e condições de cura. Thales,
Para tirar a forma, eu tenho que checar as condições ambientais? Tem sim. Eu tenho que considerar? Tem sim. O ideal é que em uma classe de agressividade 4, por exemplo, você deixe a forma os 28 dias, tá bem? O ideal é isso. É isso que a norma sugere para você. Se você tem uma classe mais branda, você vai obedecer o prazo mínimo e está tranquilo. Mas você está numa classe 3 e 4, risco já a gente tem fraca, moderada, forte e muito forte. E o risco a gente tem insignificante, pequeno, grande e elevado. Então você está num risco grande e elevado. Você vai mexer com tirar as escoras do seu concreto para quê, meu querido? Correr o risco do seu concreto fissurar? Não, não faça isso, deixe quieto, deixe os 28 dias, por favor. Possíveis exigências relativas ao tratamento superficiais superiores. Pessoal, essas exigências dos tratamentos superficiais superiores, a que diz respeito a isso? Manta asfáltica, eu vou colocar aqui, impermeabilização com manta asfáltica. Faltou acento, mas enfim. O que acontece? Isso aqui é um material, que ele tem o seu peso próprio, como todo material, ele tem massa, claro. Mas o ponto é o seguinte, vamos supor que isso aqui é uma laje de cobertura. E para fazer uma estrutura de impermeabilização como essa, vai ficar circulando uma equipe lá com 8 pessoas. Então, essa situação aqui de tratamento superficial que a norma se refere, possíveis exigências relativas a tratamentos superficiais, um cenário desse, ele deve ser pensado, tá? Quando você for remover as escoras, remover o escoramento. O que mais? Além dos tratamentos superficiais, o concreto protendido é fundamental. Em elementos de concreto protendido, é fundamental que a remoção das formas e escoramentos seja efetuada em conformidade com a programação prevista no projeto estrutural. Já vai estar tudo lá no estrutural, tá? Os prazos, ao menos se for um bom estrutural, deve ter. Escoramentos e formas não devem... Pessoal, quanto à grafia da palavra formas, tá? Perdeu esse acento diferencial aqui, esse acento circunflexo diferencial, é só formas mesmo. Tanto é que até hora por outra eu confundo com formas. Formas. Mas a grafia atual a gente não tem isso aqui mais não, tá? Escoramentos e formas não devem ser removidos em nenhum caso, até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para suportar a carga, evitar deformação, resistir danos. Então, você deixa o concreto amadurecer primeiro, ele chegar passar da infância dele, chegar já na puberdade, adolescência e juventude, para ele estar maduro o suficiente para lidar com essas solicitações. A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer ao plano de desforma elaborado de acordo com o tipo de estrutura. A análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência do concreto usados no planejamento para a reestruturação do escoramento devem ser fornecidos somente pelo responsável da obra. Não é. Pode o estrutural também fornecer. E é o que faz mais sentido, né? Que quem forneça a análise estrutural seja o projetista estrutural. Projeto de estruturas aí que pode ter um anexo lá, um documento à parte, um apêndice, com a parte de análise estrutural, memória de cálculo, etc. Pessoal, a gente já deixou a parte de formas e escoramentos e a gente entra agora aqui em tolerâncias. A própria definição de tolerância, se a gente vier aqui na 14931 e colocar assim, tolerância 9, o que é a tolerância? Aqui está, era exatamente isso que eu estava procurando. Tolerância é o limite da diferença entre as tensões, entre as dimensões especificadas em projeto e as dimensões executadas. Então, o que acontece? Essa diferença entre as dimensões de projeto e o real é um erro, porque você quer todas as peças suas conforme as dimensões de projeto. Porém, ninguém consegue a precisão absoluta de marcar os 25,00000 da, enfim, largura de uma viga. Vamos colocar nesse exemplo. Tá? Uma viga de 25, uma viga já de uma robustez interessante, de uma largura considerável. E o que acontece? Isso tudo está limitado, esse erro está limitado. E quem limita isso? As tolerâncias, tá? E a gente vai falar um pouco dessas tolerâncias. Quanto ao nivelamento das formas, não deve ter um erro maior. O erro do nivelamento das formas deve estar entre 5 e 10 milímetros. E se você quiser com mais precisão, você vai pegar a maior dimensão da forma e dividir por 1000, é um milésimo da maior dimensão da forma,
mas para todos os efeitos, quando o assunto for nivelamento, deve estar entre meio centímetro e 10 milímetros, que é 5 milímetros e 10, meio centímetro e 1 centímetro, que é 5 milímetros e 10 milímetros. Nivelamento do pavimento, o mesmo conceito que eu trouxe para vocês, pessoal, só que agora, quanto ao nivelamento do pavimento, a gente já tem até 4 centímetros aí de tolerância. Por quê? Porque o nivelamento do pavimento já é posterior ao lançamento do concreto. Então, as formas, as escoras vão deformar, o próprio concreto, a própria estrutura sobre o peso próprio vai deformar. Então, a gente já chega aí a 4 centímetros. 4 centímetros, se você tiver uma régua próximo de você aí, é a distância de mais ou menos 2 dedos, tá? 2, 3 dedos. É 2 dedos, 4 centímetros praticamente. Então, você tem essa tolerância aí para o pavimento. E adivinha onde vai ser tirada essa diferença? Vai ser no contrapiso, tá? Que a galera vai tirar. Vai ser no contrapiso que eles vão tirar. Avançando, isso aqui é para o nivelamento do pavimento e aqui eu fiz um grifo. O nivelamento das formas diz respeito à montagem normal das formas e variações intrínsecas, e o nivelamento do pavimento diz respeito ao acabamento dado durante o acabamento do concreto, durante a concretagem e deformações sofridas pelas formas e escoramentos quando sob o peso próprio do concreto. Então, aí estão nivelamento das formas e nivelamento do pavimento. O que mais? Definição de tolerância, que é aquela que eu li para vocês agora há pouco, para fins de liberação dos gastalhos dos pilares. Pessoal, gastalhos, vou mostrar para vocês aqui. Gastalhos. Quando a gente tem os gabaritos na obra, tá? A gente passa as linhas, a gente define o eixo dos pilares. E quando nesse traçado a gente tem uma tolerância aí de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. O pilar ele não pode estar fora da locação mais do que meio centímetro. Se estiver mais que meio centímetro, já está problemático, tá? Então a situação que a gente vai lidar, e quando fala do gastalho aqui, é justamente do nível inferior para o superior. Se na situação dos gabaritos, no traçado das linhas, ainda lá na fase de fundação, quanto aos eixos dos pilares, se naquela situação eu tenho, se no plano horizontal eu tenho de ter esse alinhamento, no plano vertical ele também precisa ser assegurado, tá? E isso vai ser garantido pelos gastalhos, conforme posso mostrar para vocês aqui essa imagem. Essa imagem aqui, ela é interessante. Então, veja só. Aqui estão, tá? Os gastalhos aqui na base. É isso aí. Certo, pessoal, vamos voltar para a nossa norma, que a gente tem de fechar isso aqui. E quanto às tolerâncias, nós temos as tolerâncias dimensionais. Como eu falei, a gente tem tolerância para a alocação dos pilares, a gente tem tolerância para a dimensão de elementos lineares, etc. E quanto à seção de vigas e pilares, e de lajes até. A gente, aqui ó, é para elementos estruturais lineares, que essencialmente são pilares e vigas, e elementos de superfície, que para nós serão as lajes, as placas que a gente tiver aí, tá bem? Se a menor, aqui a gente tem o quê? Isso aqui é a menor dimensão da viga, tá? É a menor dimensão da viga. Se você tem uma menor dimensão menor ou igual a 60, a tolerância é de mais ou menos... Pessoal, ela pode ser tomada como uma maior também, tá? Pode ser tomada como uma maior. Por exemplo, uma viga de altura menor ou igual a 60, ela vai ter uma... Porque não faz sentido analisar a tolerância na menor dimensão, porque o erro ele vai estar na maior dimensão. O maior erro ele vai estar na maior dimensão. Você concorda comigo? Então, aí está. Mais ou menos 5 milímetros para altura menor ou igual a 60. Ah, Thales, mas eu tenho uma viga de 1,10. Então vai ser mais ou menos 7 milímetros. Ah, Thales, mas eu tenho uma viga de 3 metros de altura. É a média de uma viga. 3 vezes 4, 1,2. Você vai ficar com 12 milímetros aí de tolerância, tá? 12 milímetros de tolerância. Certinho. Pessoal, é isso mesmo, só para confirmar. 300 centímetros vezes 0,04. Isso. A gente vai ter 1,2 centímetros, que vezes 10, 12 milímetros. Confere. E as tolerâncias dimensionais
para o comprimento de elementos estruturais lineares. Então, isso aqui é para a seção transversal, tá? Fica atento a isso aqui, olha só. Seções transversais. Quando o assunto for comprimento, a coisa já muda de figura. A gente ganha um pouco mais de tolerância. Então, se o comprimento da viga é menor que 3, você vai ter uma tolerância no comprimento de meio centímetro. Se, porém, a sua viga tem 20 metros, tá? L maior que 15, você vai ter uma tolerância de 2 centímetros aí. Basicamente, essencialmente isso. Pessoal, isso aqui são coisas lá do apêndice, são definições lá do apêndice, vale dar uma checada, tá? E é o que eu estou dizendo, toda vez que eu trago um resumo de norma aqui, eu insisto em dizer, o resumo é para você revisar no dia anterior da aplicação da prova, na semana da aplicação da prova. É para revisão, resumo é para revisão, tá? Não é para estudo. O ideal é que você leia a norma, responda exercícios sobre a norma, então não dispense de modo algum a leitura da norma. Requisitos gerais. A execução do concreto pretendido exige o conhecimento completo e experiência desse tipo de obra. Deve o proprietário da obra comprovar e assegurar-se da experiência e da capacidade dos engenheiros e dos técnicos que participam da obra, assim como das qualidades e da eficiência dos materiais, dos equipamentos e dos métodos que são utilizados, assim como da qualidade, né? Então, pessoal, o concreto pretendido não é qualquer um que faz concreto pretendido. É um sistema, é uma solução construtiva sofisticada, tá? É uma solução construtiva elaborada, são conceitos. Engenharia não é para amadores, né? Eu vou colocar essa frase aqui ao final, só para você lembrar desse trecho que, que eu falei aqui agora. Eu vou colocar entre aspas, engenharia não é para amadores. Tá? E quando eu falar isso, eu quero que você lembre de concreto protendido, meus amigos. Engenharia não é para amadores, meus amigos. Eu vou colocar aqui uma assinatura. Já fica aí, tá ótimo assim. Engenharia não é para amadores, meus amigos. Vou deixar aí para vocês. Então, quando vocês virem isso aqui, eu quero que vocês lembrem que o proprietário da obra ele tem de se certificar da competência técnica e das aptidões do gabarito que o profissional que ele está contratando possui, tá bem? Comprovar e assegurar-se da experiência e da capacidade dos engenheiros e dos técnicos. Porque ele pega um sujeito lá que nem CREA tem, nem engenheiro é, para fazer um concreto protendido para ele, adivinha se isso vai dar bom. Me diz se isso vai dar bom. Não vai. Vai dar ruim, a coisa vai ficar problemática, aí sim ele vai chamar um engenheiro. Aí sim ele chama um engenheiro para resolver o problema. Eu dou risada, viu, galera? É bom. A gente ganha pouco, mas se diverte. Vamos seguir. Ah, vamos seguir. O engenheiro ou técnico especializado deve estar presente durante a execução das etapas da obra relacionadas. O engenheiro ou técnico especializado deve estar presente durante a execução das etapas da obra relacionadas à proteção, bastante sentido. Antes da aplicação do concreto, deve ser feita a remoção cuidadosa dos detritos, isso aqui nós já vimos. A armadura deve envolver os componentes adequadamente, deve envolver adequadamente os componentes, a armadura e os demais componentes do concreto. Pessoal, essa parte aqui ela está redundante, tá? Eu vou abrir o documento lá e remover, porque isso aqui a gente já estudou. Eu só adicionei aqui porque parte disso diz respeito às armaduras. E a gente está na seção... A gente não chegou na seção das armaduras ainda. A gente ainda está na parte de tolerância. Armaduras é logo aqui. Isso aqui a gente já leu, mas eu quero fazer uma observação aqui. Veja bem. Durante o adensamento, devem ser tomados os cuidados necessários para que não se formem ninhos ou nichos, tá? Ninhos ou nichos de concretagem, ou haja segregação dos materiais. Deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor com prejuízos de aderência. Coisas que eu comentei na aula 19, tá? Sobre essa problemática relacionada à vibração da armadura. Quanto às armaduras, pessoal, seu projeto estrutural tem um pilar robusto lá, tem um balanço, você precisou de uma rigidez maior, aí você especificou uma barra de 16, uma barra de 20. Aí você chega lá na obra, tá o bonitão, com um maçarico em cima da barra para fazer a curva, né? Aí o sangue ferve, você tem vontade de ser indelicado com ele, né? Mas
você mantém a postura profissional e lembra ele da norma de que as barras de aço elas devem ser dobradas a frio, nunca a quente, tá? Aí você solicita que ele descarte aquele pedaço de vergalhão, porque ele perdeu as propriedades. Quando você aquece o aço, ele muda as características, você tem um rearranjo ali no nível molecular, tá? Nos planos cristalográficos, lá da ciência dos materiais. Os arranjos, você tem uma mudança no arranjo e, por consequência, você perde a característica. É o tal do destemperar. É o popular destemperar. O ferro, destemperar o aço, destemperar a faca, a colher. Tá? Isso é o tal do destemperar. Mas o que acontece? Por conta disso, vai ser dobrado sempre a frio. Tá? Não me deixa o armador vir com um maçarico lá em cima das nossas barras, não. As barras não devem ser dobradas junto às emendas por solda e deve-se observar uma distância mínima de 10 φ. Então, você fez uma solda lá por traspasse, por exemplo, e você vai dobrar ela junto ao traspasse? Jamais. Se a barra é de 20, se a barra é de 20 milímetros, você vai deixar 10 φ. 10 vezes 20 milímetros, 200 milímetros, 20 centímetros. Você deixa esse espaço aí para fazer as dobras, tá? Armaduras levemente oxidadas por exposição ao tempo em ambientes de agressividade fraca e moderada por períodos de até 3 meses, sem produtos destacáveis e sem redução de seção, podem ser empregadas em estruturas de concreto. Caso a concretagem seja interrompida por mais de 90 dias, as barras de espera devem ser pintadas com pasta de cimento para proteção contra a corrosão. Pessoal, então você pediu material e para que tivesse um desconto melhor, o chefe da sua obra lá, o proprietário da sua obra, chefe da obra é a gente, né? Não, a gente não é chefe, a gente é líder. Mas o que acontece? O proprietário da obra, para que conseguisse um desconto melhor em cima da compra do aço, ele comprou todo o aço da obra de uma vez. Você tem 8 meses de obra. E você está lá no mês 4, mês 5, tá? Tá subindo a estrutura ali já. Na verdade, mês, uma obra de uma obra de 8 meses, no quarto mês já é para a estrutura estar pronta já. Já para a estrutura tá bem adiantada. Porque a parte de acabamento leva um tempinho também. Aí o que acontece? Eu divago. Voltando. Comprou todo o aço de uma vez e você levou 3 meses para usar esse aço. Aí quando você vai ver lá as barras, elas estão começando a oxidar. Aí você checa a norma, fala que se for períodos de até 3 meses e não está destacando, aí você pega uma escova de aço lá, vai lá no aço, não teve perda de seção, está íntegro, o concreto tá, você vai poder usar sim. Só pede para que o pessoal da armação, do corte e dobra, escove, tá? Se possível, peça para eles que escovem a armadura com escova de aço, evidentemente, para tirar esse material ferruginoso aí, a ferrugem que começou a se formar. E você interrompeu a concretagem, vamos supor que veio o coronavírus, a sua obra foi embargada, o Ministério do Trabalho baixou em cima da sua obra, a galera estava sem um EPI, e agora você está com sua obra paralisada, aplicou uma multa que Deus guarde de 100 mil, tá? Porque a galera estava fazendo trabalho em altura sem cinto talabarte. E aí você está lá com 100 mil de multa, seu orçamento restante era 200, basicamente você está com a obra parada. E na hora que o Ministério do Trabalho chegou, vocês estavam no meio de uma concretagem. E ele determinou um embargo, disse que era para parar tudo. Aí você falou para a equipe, falou só assim, pessoal, só peguem a nata de cimento e pintem as barras que estão expostas aí. Tá? Por quê? Porque você vai ficar por mais de 90 dias, deve ser pintada, retomada a concretagem, as barras devem estar limpas. É nesse sentido. As luvas devem ter resistência maior que as barras emendadas. Isso aqui é um conceito lá da 6118. Pessoal, tudo que é norma de concreto, elas vão se conversar. Projeto conversa com execução, entendeu? Execução conversa com controle de qualidade. Então é muito interessante quando a gente começa a ver os conceitos, eles tendo ramificações dentro das várias normativas. É interessante ver isso, porque você vê as correlações. Aí você chega aqui na 14931, falando da execução, e diz que as luvas elas têm de ter resistência maior que as barras emendadas. Mas qual a origem disso? Qual a fonte disso? Aí você lembra, tá lá na 6118. Então, assim, o conhecimento ele é monolítico. A gente divide o conhecimento em disciplinas, ciência dos materiais, mecânica dos sólidos,
cálculo 1, 2 e 3, a gente divide ele, mas o conhecimento, o corpo de conhecimento, acho que é uma boa expressão, corpo de conhecimento, ele é um só, tá? A gente fatia ele só para poder digerir melhor, como mastigar. A gente corta em pedacinhos para que o nosso corpo ele processe e absorva os nutrientes melhor, mesma coisa que a gente faz com conhecimento. Mas a física é uma só, mecânica dos fluidos é uma só, cálculo diferencial integral é um só, as nossas disciplinas de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos é uma só, a coisa é uma só. Anyways, a gente vê essa correspondência. Quanto à cauda de cimento, ela vai assegurar a aderência entre as armaduras de proteção e o concreto e vai garantir também a proteção contra a corrosão. Pessoal, o concreto ele tem duas funções. A corrosão, a proteção, ele protege duplamente as armaduras, tá? Ele é uma proteção física para as armaduras, porque não vai permitir que os agentes que vão despassivar, os agentes que vão oxidar o aço penetrem, então ele é uma barreira física mesmo. E também uma proteção química. Por quê? Porque o concreto ele tem um pH alcalino. Se eu não estou enganado, o pH do concreto é de 12 a 14, tá? Só vamos dar uma checada aqui, pH do concreto. É coisa de 12, 14, 10, tá? Olha aqui, ó. 12,6 e 13,5. O concreto é um material de construção pela sua compatibilidade de materiais constituintes. O concreto normalmente possui pH entre 12, então é alcalino, é básico. Quando começa o processo de carbonatação, o pH pode chegar próximo dos 8,5. Então, lá nos mecanismos de deterioração do aço, lá na durabilidade da 6118, quando fala de carbonatação, avanços de frentes de carbonatação ou despassivação por carbonatação, é porque o gás carbônico atmosférico começou a quebrar a barreira química que o concreto proporciona para o aço. Então, pessoal, é uma maravilha. Conhecimento é uma maravilha, quando a gente entende, né? Quando a gente não entende, é um inferno. Mas quando a gente entende, você fala assim, poxa, cara, isso faz sentido, isso é legal, isso é bonito. E, pessoal, você tracionou o seu concreto, puxou o seu cabo, você tem 15 dias máximo para poder adicionar a nata de cimento, a calda de cimento, aliás, tá? E eu falei das tabelas de tolerância lá em cima. Essa tabela aqui, pessoal, é lá para o pessoal do corte e dobra, tá? Esse pino aqui, quando a gente está diâmetro dos pinos de dobramento, esse aqui, esse cara escuro aqui no meio, ele é o pino de dobramento. Então você não pode, e é o que acontece bastante nas obras, o pessoal usa um pino só para tudo que é diâmetro. Para dobrar a barra de 8, ele usa o mesmo pino. Para dobrar a barra de 20, ele usa o mesmo pino. Para dobrar uma barra de 12,5, ele usa o mesmo pino. Porém, não se procede dessa maneira, tá? Se você tem uma barra de 10, por exemplo, você tem de ter um pino aqui de 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. Se você tem uma barra de 20, você tem de ter um pino aqui de 16, tá? 16 centímetros, para você ter uma ideia. Por quê? Porque 8 vezes 20, 160 milímetros, 16 centímetros. Então, é isso aqui que deve ser observado. E para o CA60 a gente tem CA60 a gente tem diferente, CA25. Pessoal, por que não tem aqui para o Φ maior ou igual a 20 a especificação do diâmetro para CA60? Porque a gente não tem barra de maior ou igual a 20, barra maior ou igual a 20 em CA60, tá? Por isso que esses estão com traçado aí. Juntas de concretagem. As juntas de concretagem, sempre que possível, devem ser previstas no projeto estrutural e estarem localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento. Onde forem maiores os esforços de cisalhamento? Não. Onde forem menores os esforços de cisalhamento. Tá? Salvo se demonstrado que a junta não provocará a diminuição da resistência do elemento estrutural. No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o lançamento do concreto deve ser interrompido no plano horizontal. O lançamento do concreto deve ser interrompido no plano horizontal em casos de vigas ou lajes. Lembra disso, tá, pessoal? Plano horizontal. Deve ser interrompido em plano de 30 graus, 45 graus, 60 graus. Não. Plano horizontal, de preferência, em posição normal, os esforços e onde forem menores os esforços de cisalhamento. Pessoal, só tenho a agradecer vocês, tá? Estamos juntos nessa jornada. Eu só tenho a apreciar, só tenho a agradecer a companhia de vocês.
E fica o meu abraço, estamos juntos. Comenta aí para eu saber que vocês estão vendo os vídeos, tá? E eu desejo aprovação para vocês, desejo o melhor, fiquem em paz. Hoje aqui, dia 14 do 6 é um domingo, então caso você esteja vendo esse vídeo hoje, bom domingo para você. Fiquem com Deus e forte abraço. Bons estudos, pessoal, valeu!